ler o projeto, vocês vão verificar várias coisas. E a minha opinião é no sentido radicalmente contrário de tudo que ele disse, do primeiro ao último minuto. Eu entendo que a reforma é inconstitucional e ruim. Eu tenho alguns minutos, então vou ser rápido. É inconstitucional, em primeiro lugar, porque viola o princípio federativo. Os entes federados não podem decidir se tributam, como tributam, quando tributam. Há quem diga que já houve mudanças constitucionais no sentido de que pequenas regras de competência foram alteradas. Sim, pequenas regras de competência. De nenhum modo como se está propondo. É preciso lembrar que a Federação Brasileira é muito diferente e que a simplificação por meio da uniformização também atinge a igualdade federativa, no sentido de que entes federados completamente diferentes serão tratados rigorosamente igual. Em segundo lugar, eu entendo que viola o princípio da capacidade contributiva. O pão vai ser tributado da mesma forma que o caviar, o leite da mesma forma que o champanhe, corte de cabelo da mesma forma que industrialização de automóvel. Portanto, bens diferentes serão tributados da mesma forma, atividades diferentes serão tributadas da mesma forma. Em suma, contribuintes que se situam em situação diferente serão tributados da mesma forma. Além disso, existe a questão da segurança jurídica. Só existe segurança jurídica se o contribuinte puder compreender, puder confiar e puder antecipar. Isto é, o direito tem que ser compreensível, confiável e previsível. A proposta tem um prazo de adaptação de 10 anos e depois mais 50 anos. 50 anos. E por que isso? Porque coloca na Constituição, no lugar da igualdade do princípio federativo, o princípio da manutenção da arrecadação. Os entes federados estão felizes, eles estão apoiando. É claro que eles estão apoiando, não vão apoiar. Quem é que vai pagar a conta? O setor de serviços, de 350% a 680% vai aumentar. Entre tantas outras coisas. Além disso, tem a questão de se ela é boa ou se ela é ruim. Eu pergunto, vejam só que interessante. A reforma propõe mudar de 5 para 1, né? Leiam a proposta, então. Leiam. Vejam só. PIS e COFINS, a diferença é código de arrecadação. Então são 4 para 1, né? Tá. Mas eu pergunto, 4 para 1 não é para 1. Tem o IBS e tem os impostos seletivos, com S, que é basicamente um tributo sobre qualquer coisa. Porque embora se diga verbalmente que ele tem limitação, vejam o texto. Eu quero que vocês vejam o texto. Uma outra questão da qual pouca gente se dá conta. O sistema tributário é baseado sempre, e o professor Eurico estudou durante tanto tempo, sabe bem disso, da seguinte forma. Toda regra de competência tem um verbo e um complemento. E o complemento normalmente é específico. Auferir, renda. Circular, mercadoria. Prestar serviço. E assim sucessivamente. Sabe como é que está sugerido o artigo 152? Não é nem compete ao ente federal e tal. Esqueçam. É lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços. Eu pergunto, onde está o verbo? Não tem. Alugar? Sim. Ser proprietário? Sim. Transferir propriedade? Sim. Alugar? Enfim, sim. Possuir? Sim. Qualquer coisa com bens. Então, eu pergunto a vocês, são 4 para 2? Ou, na verdade, são 4 fechados para 2 abertos? O primeiro é qualquer coisa sobre qualquer coisa e o segundo é qualquer coisa. Uma maravilha para os entes federados. Vai ser simples. Uma injustiça simplificada. O céu em sua casa. Vejam só.
10 anos de transição, em que os dois sistemas vão conviver. Ah, então não é 4-2, são 4+2. Então, com essas palavras, eu teria muito a falar, viu? Muito a falar. Mas eu estava sentado quietinho ali, o Márcio, meu amigo, querido amigo, por quem tenho grande admiração, resolveu me dar a palavra. Mas assim, ó, o que eu acho? Em suma, um recado importante. O senhor Eurico é um grande orador. Ele faz PowerPoint maravilhosamente bem. Leiam o projeto, os artigos, e coloquem na cabeça de vocês a seguinte pergunta: é simples? Segunda pergunta: é justo? Eu sei que justiça não está no debate, mas é justo? Serão introduzidos 141 dispositivos na Constituição, 40 novos conceitos, num período de transição de 10 anos, mais 50. O sistema é simples. O sistema mantém a carga tributária ou vai aumentar a carga tributária? Vai ficar, ao que dizem os economistas, não do CECIF, 30% a carga tributária do IBS. Então vocês pensem, como ficará no setor da construção civil, como ficará no setor de serviços, e perguntem também por que os entes federados estão fechados. É o que se alega em torno dessa proposta. Alguém vai pagar a conta. E eu temo que essa conta seja paga pelos contribuintes, que infelizmente não têm sido levados em consideração neste projeto, que é extremamente criticado, mas que continua rigorosamente idêntico, apesar da palavra diálogo ter constado do PowerPoint. Então, com essas palavras que eu não queria falar, mas o Dr. Márcio pediu para falar, e respeitosamente, naturalmente, com os meus amigos do CECIF, mas como eu costumo dizer, como se costumava dizer antigamente, eu sou amigo do Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. Muito obrigado.